de alegria ao qual nós pertencemos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer só mais uma vez que Ele é bom? Você pode cantar junto com o grupo de louvor? Que o Senhor é bom, o Senhor é bom. Ele tem sido tão bom, querido. Ele tem restaurado tantas coisas. Ele tem cuidado de tantos detalhes. Ele tem trazido libertação aos nossos corações. Ele tem cuidado. Ele tem livrado. São tantos os livramentos do Senhor. Aleluia. Ele é bom, Ele é bom. O Senhor, Ele é sempre bom. O Senhor é bom, bom demais pra mim. O Senhor tem sido bom para você? Então vamos fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Ele por toda a sua bondade que nos cerca, por sua palavra que nos alcançou, tem mudado a nossa história, tem mudado a história da nossa família, tem refeito nossas rotas, tem nos ensinado, tem nos feito avançar, tem nos prosperado, tem nos livrado, tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Pai, como não te agradecer, como não te reconhecer nessa noite, nessa semana, Pai, como não exaltar o teu santo nome. Estamos juntos para fazer isso, para dizer que você é bom e não existe nada melhor do que estar na tua presença, que não existe nada melhor do que conhecer a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite para receber de você, para aprender mais, para glorificar o teu nome junto com os nossos irmãos. Que privilégio, Senhor, conhecer a tua palavra. Que a tua verdade não volte vazia. Nós declaramos nessa noite que ela vai encontrar um lugar em nosso coração e ela vai frutificar. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você crê nisso? Que a verdade do Senhor vai frutificar no seu coração nessa noite? Amém? Então olhe para alguém que está do seu lado, fale com quem está atrás de você, diga a ele boa noite, que bom ter você aqui, seja sempre muito bem-vindo. Declara palavras de vida para o teu irmão. Diz a ele, Deus vai falar com você, meu irmão. Eita comunhão gostosa, né? Estarmos juntos com os nossos irmãos e podermos desfrutar daquilo que Deus tem para as nossas vidas é maravilhoso, amém? Você pode ir voltando para o seu lugar, amém? Glória a Deus, obrigada grupo de música, glória a Deus, poder e bênção, viu? Muito bom, amém, glória a Deus. Encontre um lugar confortável, amém? E nós vamos iniciar nossa palavra, a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Aleluia. Deixa eu só conferir aqui se está desligado. Confira aí também o seu celular, amém? Glória a Deus. Então, queridos, estamos terminando setembro. Meu Deus. Eu não sei se você tem essa percepção, mas o tempo está voando, né? Daqui a pouco é Natal. Já estamos na reta aí do final, para o final do ano. E quantas coisas o Senhor tem feito, não é verdade? E quantas coisas o Senhor fez esse ano. Desafios, mas superados no Senhor. Amém? E também provisão, né? Em todas as áreas do Senhor.
E é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Amém? Estamos concluindo esse mês aqui, mas não estamos concluindo o assunto. Porque nenhum assunto em Deus se esgota. Deus sempre tem mais, Deus sempre tem palavras de revelação ao nosso coração. E hoje a gente vai falar, né, sobre esse tema que falamos o mês inteiro, prosperando biblicamente. Amém? Olhe para alguém que está do seu lado e diga: Deus nos chamou para prosperarmos. Amém? Se você não sabia, querido, Salmo 35, 27 diz que Deus se alegra com a sua prosperidade. Porque qual pai não se alegra com a prosperidade de um filho? Todo pai natural, ele tem prazer, ele tem alegria em ver um filho prosperar. E Deus diz em sua palavra: quanto mais eu. Então, Deus tem alegria, Deus tem prazer na prosperidade dos santos. Amém? Deus tem alegria em ver o teu aumento, o teu crescimento, o teu transbordar, o teu multiplicar. Amém? Amém, querido? Meu Deus, será que é só Deus que se alegra com a sua prosperidade? Se alegre também. Porque se o seu pai se alegra quando você prospera, por que você não está se alegrando junto com o seu pai? Amém? Então a Bíblia diz, Salmo 35, 27, no finalzinho do versículo diz assim: seja engrandecido o Senhor, que se deleita, ou outras versões dizem que se alegra na prosperidade do seu servo. Querido, se a gente não tivesse que prosperar, se Deus não se alegrasse com a nossa prosperidade, a Bíblia não iria falar tantas e tantas vezes sobre como fazer isso. Ou como Deus se agrada disso. Ou que Deus é multiplicador, e que Deus é abençoador, e que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Eu quero te dar alguns versículos, a gente vai passar rápido por eles. E esses são só alguns dos versículos, algumas das passagens em que confirmam isso que eu estou te falando. Em que Deus se alegra com a prosperidade do justo. Amém? Diga assim: é melhor dinheiro na mão do justo. Amém? Do que na mão, querido, de pessoas que não sabem o que fazer com o dinheiro e agem de uma forma errada com o dinheiro. Mas você é filho e filho corre para os interesses do pai. Amém? Então, a Bíblia fala em vários lugares sobre a bondade de Deus, que o Senhor é bom e Ele tem prazer em nos dar. Amém? Mateus 7 diz: pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á. Diga: tem porta aberta para mim. Amém? O meu pedido não fica sem resposta. A Bíblia está dizendo isso. Diz: pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E aquele que bate, abre-se-lhe-á. Amém? E no verso 10 diz assim, é o 10 esse? O qual dentre vós é o homem que, se seu filho pedir um pão, vai lhe dar uma pedra, ou se pedir um peixe, vai lhe dar uma serpente. Ninguém, querido, em sã consciência, é capaz de fazer isso. O seu filho lhe pede um pão e você dá uma pedra. Toma, meu filho, vá comer. Não, os pais, eles se esmeram, passam a vida trabalhando, desejam os filhos, desejam a chegada deles, organizam o quarto, organizam tantas coisas, assim como Deus fez com o ser humano. Organizou tudo, querido, para poder colocar o homem no jardim. Amém? Previamente. E muitas vezes a gente já deu esse exemplo aqui, quando a gente tem um bebezinho, o bebê nem nasceu, a gente já amarrotou o guarda-roupa de fralda. Não sabe nem quantas o menino vai precisar, mas está lá. Não é? Não sabe nem se vai pegar chupeta, mas a gente já comprou de tudo que era modelo. A gente não sabe nem se vai pegar mamadeira, mas já está lá. O que é isso? É a gente prevendo, precavendo, cuidando, suprindo em abundância. E se nós somos humanos e somos capazes de pensar dessa forma sobre os nossos filhos, quanto mais Deus, pensando a nosso respeito. Deus não nos fez para a falta. Quando Deus cria o homem em Gênesis, Ele cria o homem com a abundância de todas as coisas. E o plano de Deus para mim e para você não mudou. Ele continua desejando a abundância. Amém? O que nos freou muitas vezes, o que nos freou e o que nos paralisou foi o peso do pecado.
O que trouxe maldição sobre a terra foi o pecado, não a vontade de Deus. Amém? Porque Deus só faz coisas boas. Deus não faz nada mal e não deseja nenhum mal para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito, para nos dar o fim que nós desejamos. Você deseja um fim bom ou ruim para você? Todo mundo deseja um fim bom, próspero, não é? Em abundância. Então, Deus cola com você nesse desejo. E Deus deseja a mesma coisa que você. Amém? Então, diz aqui, no verso 11, se vocês são maus e sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Então, diga, esse é o meu Pai. Um Pai de bondade. Um Pai de amor. Amém. Romanos 8:32 diz que aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós. Você daria o seu filho por alguém, querido? Nem se ele fosse muito, muito bom. Agora imagine se ele fosse o seu inimigo. De jeito nenhum. Né? O pastor foi o primeiro aqui a dizer, eu também não daria não, querido. Eu acredito que você também faria o mesmo. Né? Por quê? Porque os nossos filhos são preciosos, são importantes para a gente. Amém? Nós amamos os nossos filhos, são dádivas de Deus. Nós torcemos pela alegria e pela felicidade deles. Nós não daríamos. Mas se Deus não poupou nem o seu filho por amor de nós, o que diz depois a vírgula é, como não nos dará também todas as outras coisas? Está falando de coisas. Todas as coisas. Que coisas, irmã? Todas as coisas. Amém? Como ele não daria se ele já se antecipou? Querido, ninguém supera Deus no dar. A Bíblia diz que ele amou tanto ao mundo, mas amou tanto que ele se deu. Amém? Então, como ele não nos dará? Por que ele deveria reter? Salmo 1, 2 e 3, diz que quando nós temos o prazer voltado para a lei do Senhor, para a palavra de Deus, quando o nosso coração está firmado nela, quando nós meditamos de dia e de noite, nós seremos como uma árvore que está plantada junto a um ribeiro de águas, ou seja, junto a uma fonte que não cessa. E diz que nós vamos continuar verdejantes e frutificando. Amém? Diz que nós não vamos murchar e diz que, olha o que diz aqui. Cadê? Será como árvore plantada junto às correntes de águas, ao qual dá o seu fruto na estação apropriada, as folhas não caem, e depois diz assim, e tudo, diga assim, tudo quanto fizer vai empobrecer. É assim que está dizendo? Não, será bem. Outras versões dizem, prosperará. Foi para isso que eu e você nascemos e estamos nessa terra. Nós somos chamados para prosperar nessa terra. Amém, querido? Josué 1:8 também diz isso. Que quando nós não apartamos o livro da nossa boca, o livro de Deus, a palavra de Deus, meditamos nele de dia e de noite e temos o cuidado de fazer conforme tudo está escrito, o que é que vai acontecer? Você sabe o que está escrito em Josué 1:8? Farás prosperar o teu caminho. Amém? Serás bem sucedido. A Bíblia está dizendo isso, querido. Para quem? Diga, para os filhos. Para aqueles que confiam. Para aqueles que amam a palavra. Para aqueles que meditam nela. Fazem dela o seu prazer. Deus está trazendo uma garantia ao final de cada passagem que nós lemos aqui. Você vai prosperar. Você vai frutificar. Você vai avançar. Amém. Aleluia. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor não diz que ela empobrece. Diz que ela enriquece. E a riqueza que Deus traz não traz dano, não traz dolo, não traz dor. Amém? A riqueza que Deus traz, ela é diferente da riqueza do mundo. Por quê? Porque a riqueza que Deus traz está fundamentada nele. Amém? Então, a bênção do Senhor, você tem a bênção do Senhor? Ela está sobre você, sobre a sua casa. Diz que a bênção do Senhor, ela tem uma finalidade, de enriquecer. Amém, querido?
Você vai ver pela palavra. Eu gosto, querido, de ler a palavra nesse ministério, nessa igreja. Nós temos esse costume mesmo. E foi algo que me chamou muito a atenção. Há 25 anos atrás, quando eu entrei numa igreja Verbo da Vida pela primeira vez. Eu disse, meu Deus, eles só leem a palavra. Eles provam o que está escrito. E, querido, é maravilhoso você conferir o que está escrito na palavra. Porque por muitos anos foi se ensinado de uma forma errônea. E ainda hoje se é combatido a prosperidade bíblica de uma forma errada. Pessoas ensinam acerca dos seus pensamentos e daquilo que eles entendem, usando às vezes um versículo fora de contexto como um pretexto para criar uma doutrina, querido. Mas se está escrito, eu vou ficar com o que está escrito na palavra. Pastor Bud, o fundador desse ministério, dizia, eu vou ficar com a palavra, irmão. Eu não sei com que palavra você vai ficar, eu não sei em que palavra vocês creem, mas eu já creio na palavra do Senhor. E ele dizia, tem passagens que não precisam de como que se chama? De interpretação, querido. Está escrito. Foi difícil entender o que a gente leu até agora? Está escrito. Amém? Então vamos continuar. Tem bastante coisa aqui para a gente confirmar pela palavra, amém? Diga, nós vamos confirmar pela palavra. Amém? Provérbios 11, 24 diz que aquele que é generoso, aquele que dá liberalmente, Desculpa, deixa eu ler como está esse versículo aqui. Um dá liberalmente e se torna ainda mais rico. É porque aqui está com outra versão. Diz assim, um dá liberalmente e se torna ainda mais rico. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa, o que é que acontece com ela? Empobrece? Não. Prospera, amém? Aquele que é generoso no dar, ele prospera. E o que rega, também será regado, amém? Da forma como você libera, também vai ser derramado sobre a sua vida, amém? E nós vamos entender que a prosperidade bíblica, ela não tem só a ver com finanças, mas ela também tem a ver com finanças. Amém? Prosperidade bíblica não é só prosperar aqui espiritualmente. Não, querido, é em todas as áreas da sua vida. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Essa é a perfeita vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aí pessoas dizem assim, mas a vontade de Deus é perfeita. Se você está passando por privação, entenda, é a vontade de Deus. E isso é agradável? Porque eu não acho, não. Querer comprar uma coisa e não poder, querer abençoar alguém e não poder, querer ofertar na igreja e não poder, isso não é agradável para mim, não, querido. A Bíblia diz que a vontade de Deus ela é agradável para o justo. A Bíblia diz que na presença do Senhor são caminhos de delícia, de paz. Você fica em paz com um monte de conta atrasada? Porque eu não fico, não. A gente não fica em paz com a falta, querido. Por quê? Por que a gente se angustia tanto na hora da falta? Porque nós não fomos criados para a falta. Por que a morte dói tanto no nosso coração? A gente não tem a certeza que é uma passagem que a gente vai se encontrar eternamente. Mas por que dói tanto, irmão? Porque a gente não foi feito para a morte. Por que a doença tira nosso vigor, nossa alegria, nos bota para baixo, nos deixa quase depressivo uma doença? Não sei você, mas quando eu estou doente, eu fico, poxa vida, eu fico tão mal-humorada, tão chateada, principalmente quando eu estou com dor de garganta. Porque eu não posso falar. Não gosto desse negócio, não. Eu não sei você. Quem gosta de falar, né? Dor de garganta é cruel. Mas deixa eu te dizer, a doença, ela nos deixa para baixo. Ela não nos deixa felizes. Por quê? Porque nós não nascemos para a doença. Da mesma forma, nós não nascemos para a falta. Amém? Hoje, em Cristo Jesus, o pecado, ele nos entristece. Ele nos deixa constrangidos. Não é? Por quê? Porque nós não nascemos para o pecado. Amém? Aleluia. Diga, eu amo ao Senhor. E Ele te ama também. Olha o que está escrito em Provérbios 8:17. Olha que coisa linda, declaração de amor para você nessa noite. Eu amo os que me amam. Diga assim, eu amo ao Senhor. Provérbios 8:17, aí ele está aqui. Eu amo os que me amam. E os que me procuram, o que é que acontece? Me acham. Aí no outro versículo, no próximo versículo diz assim, riqueza
e honra, riqueza e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Amém? Deus não tem coisas para a gente, que a gente compra hoje e quebra amanhã, querido. Deus tem coisas, bens duráveis para as nossas vidas. Riqueza e honra estão com Ele. Irmã, então, está com Deus. E você está onde? Em Deus. E você está em que reino? De Deus. Amém? A Bíblia diz que você é um com Ele agora. E se você está nele, tudo que é dele passa a ser seu. Tudo que Ele tem é nosso, é direito nosso, é nossa herança. Amém? Tudo aquilo que tem em Deus, temos acesso. Então diz, riqueza e honra está comigo. Sim, riqueza, bens duráveis e justiça. E diz assim, melhor é o fruto do ouro, sim. Melhor que o ouro refinado é a minha renda. É melhor do que a prata escolhida. Ou seja, tudo aquilo que é gerado, toda a riqueza que é gerada em Deus, querido, é melhor do que um ouro fino. Amém. E diz assim, ando pelo caminho da retidão, no meio das veredas da justiça, dotando de bens permanente os que me amam. Você ama o Senhor? Como é que tem aqui? Para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Aleluia! Encher os tesouros. Diga glória a Deus. Eu sou filho do dono de tudo. Amém. Salmo 23, 1, que ele diz que o Senhor é o nosso pastor. E nada, diga assim, nada é nada. Amém? Não são algumas coisas. Nada é nada, tudo é tudo. Ele disse nada, então é nada. Nada nos faltará. Não nos faltará alegria, não nos faltará paz. Ah, irmã, ele está falando sobre as coisas assim, espirituais, emocionais. Não, querido, nada é nada. Engloba tudo da minha vida. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor. E se Ele é o nosso pastor, nada deve nos faltar. E Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Quando você pensa num pasto verdejante, você pensa em abundância, sim ou não? Ele não está dizendo que vai fazer a gente deitar num tiquinho de grama, querido. E que a gente vai ficar brigando pelo pedacinho de grama do outro. Não, ele diz que são verdes pastos. Aleluia! Ele tem provisão para a nossa vida. Amém? Guia-me mansamente para águas tranquilas. Ele tem dias de paz, Ele tem tempos de paz, Ele tem estações de paz sobre as nossas vidas. Amém? Salmo 112, 2 diz, a nossa descendência, os nossos filhos serão poderosos na terra. A geração dos retos será abençoada. Amém? Está falando sobre gerações que virão depois de você, querido. Se você é o único crente da sua família, a Bíblia está dizendo que as gerações depois de você são abençoadas por sua causa. Você quebrou o ciclo. Você entrou na hora certa. Aliás, Deus entrou na hora certa na sua vida. Amém? Para acabar todo o ciclo de perda, de miséria, de pobreza, de doença, de falta, de pecado. Amém? Essa deve ser a sua declaração sobre os seus filhos. Serão poderosos na terra. Uma geração mais que abençoada. Aí diz assim, ó. Bens, vê o próximo versículo, o que diz? Olha o que é para ter na sua casa. Na sua casa há prosperidade e riqueza. Aleluia. Prosperidade e riqueza. É o que está dizendo que deve ter na nossa casa. Amém? Na casa do justo, a sua justiça permanece para sempre. Deixa eu te dizer algo. Deuteronômio 28 tem uma passagem bem grande que fala a respeito do que Deus diz que é benção e do que Deus diz que é maldição para as nossas vidas. Então Deus começa a fazer uma narrativa ali. E ele diz aqui, ó, no capítulo 28, verso 1. Que se a gente ouvir atentamente a voz do Senhor, igual como Salmo 1 fala, como Josué 1:8 fala. Amém? Ele diz que se a gente ouvir atentamente a voz dele, tendo cuidado de guardar aquilo que ele nos ordena, o Senhor, nosso Deus, nos exaltará sobre a terra. E diz, e todas essas bênçãos virão sobre você. Diga bênçãos. Venham. A palavra de Deus está dizendo que elas vão vir sobre você.
Amém? Bondade e fidelidade nos cercam todos os dias. Amém? E começa a fazer uma narrativa maravilhosa. Ele diz: bendito serás na cidade, bendito será no campo. Se você morar na beira-mar ou lá para dentro, você é abençoado. Se você morar no interior, você é abençoado. Amém? Então diz que não importa o lugar onde você esteja, você será abençoado. Diz: bendito o fruto do teu ventre, os teus filhos. Bendito o teu solo, a tua terra, os teus animais, as tuas crias, as tuas vacas, a ovelha. Seja lá o bicho que você tem dentro de casa, até ele é bendito. Amém? Bendito o cesto da sua macieira. Bendito quando entrar, bendito quando sair. Aonde você entrar, querido, você é abençoado. Se você precisar sair desse lugar, você continua sendo abençoado, está tudo certo. Porque Deus vai abrir uma outra porta. Aleluia! É a convicção de que já somos abençoados, que precisa permanecer viva em nossos corações. Amém? Então ele começa, e ele continua, na verdade. E o Senhor te fará prosperar grandemente. Nem fala só sobre prosperar. O Senhor vai fazer você prosperar. Glória a Deus, aleluia, coisa boa. Não, é grandemente. É um negócio grande. Amém. Então diz aqui: o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, dos teus animais. E vai fazendo essa narrativa. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro dos céus, querido. Isso são promessas que estão escritas. Você viu para quem? Para quem ouve. Para quem quiser. Isaías diz: se quiser e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Cuscuz é uma bênção. Vixe, como eu gosto. Menino, cuscuz é bom com tudo, né? Com carne, com queijo, com manteiga, com coco. Aí o negócio é bom. Mas não precisa ser só ele todo dia, porque a gente só tem ele. Amém? Não, sushi não é melhor que cuscuz, não. É não, agora. Nem só de sushi viverá o homem, nem só de cuscuz, querido. Amém. O que Deus quer é que você tenha liberdade de comer o sushi e o cuscuz a hora que você quiser. Amém. Eita glória. E diz aqui, olha, o Senhor abrirá os seus tesouros para dar chuva sobre a tua terra no teu tempo, te abençoará sobre as obras das tuas mãos. Amém. Serás aquele que empresta e não aquele que pede emprestado. Aleluia, é o que está escrito sobre você. E o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. E só estarás por cima e não por baixo. Isso tudo, aleluia, se obedeceres os mandamentos do Senhor que hoje eu te ordeno. Aleluia. Se tem coisa travada, vamos começar a obedecer mais. Amém. Porque aí a gente destrava. Amém? Então diz aqui: não te desviando de nenhuma das palavras que hoje eu te digo, não andando com outros deuses. Amém? Glória a Deus. Aí no verso 15, todo mundo se animou, né? Aí no verso 15 diz assim: se porém, tem uma condicional aqui. Se porém, não ouvirdes a voz do Senhor, se não tiver o cuidado de cumprir o que está no seu mandamento e nos seus estatutos, hoje eu te ordeno, e virão sobre você e te alcançarão maldição. Diga misericórdia. Então, querido, a narrativa que segue, a gente não precisa ler, é praticamente a mesma narrativa das bênçãos, sendo que o contrário. E Deus está dizendo que isso não é bênção, que isso é maldição. E que isso não deve, então, estar na casa do justo. Porque se o justo é abençoado, eu não tenho que ter maldição na minha casa. Amém? E aí, queridos, olha o que diz em Gálatas 3,13. Diz assim, essa narrativa de Deuteronômio está no Antigo Testamento. Mas eu e você nascemos de novo. Somos somos uma nova criatura. Estamos numa nova aliança. Jesus veio resgatar todas as coisas para as nossas vidas. Ele veio nos tirar do império das trevas, nos resgatar do império das trevas e nos transportar. Diga, você não está no mesmo lugar que você estava quando você não tinha Jesus. Ele veio nos transportar para o reino. Eu não sei você, mas eu fico imaginando assim, a porta do reino abrindo. Uau, e a gente entrando. Eita glória, menino.
No reino não falta nada. No reino, a provisão de todas as coisas. Então, Gálatas 3,13, a palavra diz: Cristo nos resgatou. Diga, eu fui resgatado. Aleluia. Ele nos resgatou de quê? De onde? Da maldição da lei, que começava a ser narrada em Deuteronômio, capítulo 28, verso 15. Amém? Que a gente não continuou lendo, porque eu não quero ler maldição, só quero ler bênção. Sabe que tudo aquilo que você fala, ou dar atenção e volta o seu pensamento, aquilo cresce para você, ou aquilo cria forma e força para você. Então, que tal criar forma e força na palavra de Deus sobre a sua vida? Então, você não precisa ficar lendo coisas contrárias, você precisa se firmar e continuar lendo coisas que Deus diz que vai acontecer na sua vida. Amém? Aleluia. Você pode ler, não é proibido não, mas precisa você ficar lendo e relendo. Amém? Leia e releia as promessas do Senhor. Então diz que Ele nos resgatou dessa maldição. Nós não estamos mais nela. Por quê? Diz que Ele se fez maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar. Aleluia. Por que que Ele tomou o nosso lugar? Para que a gente não precisasse mais estar no lugar que estávamos. Amém. Vou fazer essa interpretação aqui. Amor, vem cá. Eu sou Jesus. Rodrigo está representando eu e você. Amém? Então, estávamos na condição de pecado, na condição de doença, na condição de miséria, na condição de perdidos, como ovelhas sem pastor. E Jesus desceu do céu para fazer a vontade de Deus, que foi nos resgatar dessa condição miserável, dessa maldição. E Jesus não só disse assim: eu vou te trazer as coisas do céu. Não, ele disse assim: me dá sua mão, vem para o meu lugar e eu vou para o seu lugar. Eu vou no seu lugar, no nosso lugar. Está escrito, no nosso lugar, no nosso lugar. Aleluia! Aleluia! Mas quantos sabem que Jesus não permaneceu nesse lugar de maldição? Porque ele não tinha pecado. Então o diabo não podia retê-lo. Então ele não tinha legalidade para estar ali. Amém, querido? Então só ele poderia fazer essa substituição que foi feita. Ninguém mais. Amém? Então está escrito no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então no nosso lugar, Jesus fez o quê? Diga, me resgatou, me tirou, me livrou. A maldição da lei, querido, se resume em três consequências. A morte espiritual, vinda por causa do pecado, enfermidades e miséria, pobreza, falta. E é maldição, irmão? É. E eu estou vivendo em maldição? Não. Mas se existe isso na sua casa, você vai entender pela palavra que você tem autoridade, porque aquilo está ilegal na sua vida. Você tem autoridade para mandar embora. Amém? No livro de Kenneth Hagin, Chaves Bíblicas para a Prosperidade, vai lhe ensinar isso. A autoridade do crente vai lhe ensinar isso. O poder que há no nome de Jesus vai lhe ensinar isso. A você se posicionar como Deus deseja que você viva aqui na terra. Amém? Não dá para a gente explicar tudo, mas eu quero que você acompanhe comigo aqui rapidamente. Isaías 53, 4 e 5, muitos de nós conhecemos, diz que ele verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele carregou as nossas dores. Por quê? Para que o castigo que nos traz a paz o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, porque pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarados. Isso é Isaías 4 e 5. Eu resumi para a gente ganhar tempo, tá certo? Então está escrito lá que nós fomos sarados. Por quê? Porque Ele sobre si carregou todas as nossas enfermidades. Amém? Essa substituição que eu fiz aqui com o pastor. Também diz em 1 Timóteo 6, 7 até o verso 11, que diz assim: porque nada trouxe... Não, desculpa, não é esse não. Cadê? Não, desculpa. Daqui a pouco a gente lê esse. 2 Coríntios 5, 21. Eu estou correndo por causa do horário, mas você pega o bonde, amém? Aperta o cinto que a gente vai concluir. Aleluia. É isso mesmo, Flávia. Assiste de novo que está lá no YouTube, amém? E anota tudo. Então, 2 Coríntios 5, 21 diz que aquele que não conheceu o quê?
o pecado, Deus o fez o quê? Pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça. Éramos do pecado, Jesus toma esse lugar e agora nós não somos mais propriedade do pecado. Amém? E agora nós somos justiça. Aleluia. E 2 Coríntios, então, Deus já nos resgatou aqui, ó, olhando por esses versículos, em Isaías, da enfermidade, sim ou não? Sim. Ele já nos resgatou aqui do pecado, 2 Coríntios 5. E 2 Coríntios 8 diz: pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que foi que ele fez agora? Que sendo rico, ele tinha toda a riqueza no céu, sim ou não? Diz que no céu as ruas são de ouro. Olha que coisa rica. Ele saiu desse lugar. E diz aqui, sendo rico, por amor de vós. Por que ele fez isso? Que loucura, né? Que negócio doido. Por amor. Simplesmente porque ele te ama. Simplesmente porque ele me ama. Simplesmente porque ele não aceitou viver sem a gente. Você entende isso? Aqui foi, meu irmão? Tá tudo certo. Então diz aqui, por amor se fez o quê? Pobre. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar de pobreza e de falta. Para quê? Para que pela sua pobreza, o que vai acontecer? Nos tornássemos ricos. Fôssemos enriquecidos. Ah, irmã, isso aí, olha, é assim, é cheio da graça, cheio do poder. Querido, é lógico que é. É cheio da graça, da unção, do poder, da paz, da alegria, da abundância, de tudo. Agora é em todas as áreas da nossa vida. Porque esse freio, essa repulsa, ou esse medo, querido, de ter que adquirir riquezas nessa terra? Riquezas dessa terra na sua mão é como um soldado prestes a obedecer uma ordem, para ajudar a vida de alguém, para socorrer, para ofertar, para ampliar o reino. Que ele tem tanta coisa para fazer com dinheiro e nessa terra a gente precisa de dinheiro. Nessa terra ninguém recebe oração em troca de alguma coisa física que você precisa, não. Você está entendendo isso? Então, querido, se é dessa forma que as coisas se movem aqui na terra, Deus quer que a gente se mova dessa forma também. Porque Deus é um Deus que nada falta nele. Amém? Aleluia. Mas aí você pode dizer assim, mas irmã, você já leu lá, olha o que está em 1 Timóteo 6, capítulo 6, verso 7. Diz assim, olha, a gente não trouxe nada nesse mundo, a gente não vai levar nada. Vai não. Nem a colherinha do café, não vai nada. Por isso que a Bíblia diz que se a nossa alegria se resume ao que a gente vive aqui na terra, a gente é uns coitados. Amém, querido? Porque a nossa alegria está na eternidade. Os nossos olhos estão na eternidade. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente também vai viver reinando em vida. A Bíblia diz isso. Ele nos fez e nos chamou para reinarmos em vida. É diferente de ostentarmos uma vida. Ninguém está falando sobre mansões, carros e atos. E é lícito. Se você um dia vier a ter, glória a Deus por isso. Faça bom proveito e abençoe e seja muito mais generoso do que você já é hoje. Mas eu não estou dizendo que a prosperidade bíblica é Deus te prometendo uma fortuna, rios de dinheiro. Não. Mas é Deus te prometendo que você não deve viver em falta. Você tem que entender, querido, que Deus tem toda a provisão. Pessoas dizem, mas Jesus foi nosso exemplo de humildade. E humildade é diferente de pobreza. Jesus não foi exemplo de pobreza. E não vai dar tempo de eu explicar isso para você. Pastor, tem que falar de novo sobre esse... Só me deram um culto, pastor, para falar sobre esse tema. Não, foi muito pouco. E aí, veja, a gente não vai levar nada. Eu vou terminar esse entendimento então, tá certo? Não vou falar sobre como Jesus é narrado na Bíblia. Ele não era pobre não, viu? Amém? Pobrezinho nasceu em Belém, não. Jesus não ficou numa hospedaria. A Bíblia diz que não foi porque João. Não foi porque José não tinha dinheiro, não. Porque ele estava procurando um lugar para se hospedar com Maria. E ninguém procura um lugar se não tem dinheiro para pagar. A Bíblia diz, o que narra na palavra é que não tinha mais lugar. E depois da longa viagem, chegou o dia do menino nascer. Amém? E se por acaso você tinha esse pensamento, mas eles eram humildes, pobrezinhos. Deixa eu te dizer, no dia que Jesus nasceu, disse que chegaram 3 magos lá, abriu assim, ó, os tesouros dele. Era ouro, era incenso, era mirra. O que é isso senão a provisão divina, querido? Pois se ele era pobre, então deixou de ser.
A Bíblia diz, eu não vou dar os versículos não, mas eu quero trazer isso para você. A Bíblia diz que ele tinha mulheres que financiavam, custeavam por onde ele andava com os seus bens. Mulheres ricas. Menino, Jesus tinha financiador. Amém? Aí tem gente que diz, mas Jesus não tinha nem onde deitar a cabeça. Ei, Jesus tinha casa, viu? E quando os discípulos disseram assim, mestre, onde moras? Ele disse, vem e vê. Aí disse que eles ficaram o dia todinho lá na casa de Jesus. Diz que Jesus morava à beira-mar. Tem versículo para tudo isso. Eu não vou abrir todos porque não vai dar. Amém? Mas está escrito, querido. Então vamos atentar o que tem na palavra. Por onde Jesus passou, ele nos ensinou o que é viver uma vida dependente de Deus. O que é isso? Na pindaíba, não. Na provisão. Quando faltava, ele multiplicava. E ele não multiplicava só para ele, não. Ele multiplicava para todo mundo. Era mais de 5.000 homens e mulheres. E ainda sobrava. Quando precisou pagar imposto, tem ali. Vai se materializar. Você está precisando pagar alguma conta? Tá? Vai se materializar, querido. Começa a declarar, Pai, em nome de Jesus, obrigado pela provisão. Porque ela vai chegar, ela tem que chegar. Ela é legal chegar na minha casa. O que é ilegal ficar na minha casa é a pobreza e a falta. São coisas quebradas. Isso é ilegal. Essa consciência você precisa mudar. Amém? Para não viver conformado. A Bíblia diz, não, se você tem o que vestir, viva contente. E as pessoas pegam isso e falam dessa forma. Querido, contente é diferente de conformado. Quem é contente é grato pelo que tem. Glória a Deus, aleluia, que bênção. Eu não estou falando aqui para você murmurar. Amém? Nem a Bíblia diz isso. A Bíblia diz, faça tudo sem murmuração e sem contenda. Amém? Mas conformidade, a Bíblia diz, não se conforme não. Com o que você vê nesse mundo, não. O crente sem dinheiro e o ímpio cheio de dinheiro, fazendo coisa errada por aí, e o crente na pindaíba porque é crente. Não, querido, você é filho do rei. Amém? Você é filho do dono de todas as coisas. E a Bíblia diz que você deve prosperar. Amém? Mas aí as pessoas dizem isso, a gente não vai levar nada, né? 1 Timóteo fala sobre isso, mas os que querem se tornar ricos, olha, inclusive a Bíblia alerta, vai cair em tentação, é verdade. Porque você está querendo se tornar uma coisa que Deus já lhe tornou. Você já é rico em Cristo Jesus. Você não vai viver nesse mundo desenfreado, correndo atrás de riqueza. Porque Deus já te fez rico e Ele disse que Ele é capaz de dar aos seus amados enquanto eles dormem. Mas também Ele disse, não fica dormindo não, vai ter como a formiga. Trabalho é digno e trabalho não é recompensa do pecado não, amém? Quando Deus criou a terra, Ele não criou a terra e disse assim, pronto, Adão, está tudo aqui, tem até uma rede para você ficar. Não, Ele disse, você vai trabalhar, cuidar do jardim que eu lhe dei, cuidar daquilo que eu lhe dei. Trabalho já existia antes da queda. Só que era trabalho com muita abundância, com muito retorno. E agora, querido, você pode crer e declarar também. Menos trabalho, mais resultado. Menos trabalho, mais resultado, Senhor. Eu creio e declaro isso para minha casa, para minha família. Menos trabalho, mais resultado. Eu creio e declaro isso para você também. Amém? E então pessoas leem, continuam lendo e dizem assim, não, porque a Bíblia diz, olha, que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, pulou uma palavra. O dinheiro não é a raiz de mal nenhum. O dinheiro pode revelar o caráter de pessoas, é verdade. Aquilo que já existia dentro do seu coração pode ser revelado com muito dinheiro na sua mão. Mas a Bíblia diz que o problema, a raiz de todos os maus dessa terra é o amor ao dinheiro. É onde está o seu coração. Se o seu coração está amando ao dinheiro, está errado, se arrependa. Amém? E se coloque, se posicione no lugar que Deus lhe chamou para você viver. Diz, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E cobiçando o dinheiro, você se desvia da fé. E isso é verdade. Amém? Cobiça. Não é isso que Deus quer. Deus não é contra você ter dinheiro. Deus é contra você não ser generoso. Amém? Deus é contra você depender do seu dinheiro. Colocar o seu coração nele. 1 Timóteo 6,17 diz assim. Manda aos ricos desse mundo. Não diz que deixem de ser ricos. Não está dizendo isso. O que é que está dizendo? Qual é a ordem aqui para quem é rico nesse mundo? Que eles não sejam altivos. Que eles não sejam orgulhosos. E que eles não depositem a sua confiança no dinheiro que eles têm. Esse é o alerta para quem tem riquezas. Amém? Aí diz aqui.
Não depositem a sua esperança na instabilidade, porque as riquezas dessa terra são instáveis. Mas Deus permanece sempre o mesmo. Ele é bom em todo tempo. Ele é bom se a conta estiver cheia. E Ele continua bom se a conta não estiver cheia, porque é Ele quem vai encher. Através da minha fé, através da minha declaração e do meu trabalho. Amém? Através do meu entendimento. Então diz aqui, não ponha a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede o quê? Um tiquinho. Para a gente ficar conformado. Para ninguém ser rico, porque senão pode se desviar. Não disse os ricos deixem de ser rico. Deus disse os ricos sejam generosos. E não coloque a sua confiança na riqueza, porque hoje pode não ser amanhã. Mas eu permaneço mesmo. E ele diz... cadê? Me perdi aqui. Mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela desfrutarmos. Amém? Ei, querido, a riqueza que vai chegar, ou que está chegando, ou que já chegou na sua vida, é para você desfrutar também. Não fique com medo, com receita. Eu estou desfrutando aqui, meu Deus, tanta gente pobre no mundo. Meu Deus, é pecado desfrutar. Não é pecado desfrutar do que você tem, não. É pecado você reter apenas para você e viver no seu mundo isoladamente, porque Deus diz que aquele que está nele não deve viver mais a sua vida somente para ele mesmo. Amém? Mas ele está dentro de um reino. Ele vai proporcionar para o reino. Ele vai abençoar pessoas. Peraí, irmã, se eu for dar para todo mundo, vai acabar. Não, a Bíblia diz, quanto mais você dá, mais vem. Mais lhe acrescenta. Mais e mais, mais e mais. Provérbios fala sobre isso. Amém? Porque não tem como você tirar a água do mar, querido, e a água acabar. Por quê? Porque é uma fonte que não se acaba. E Deus é dessa forma. Não tem como você dar em Deus e ficar sem. Porque Deus diz que isso vai retornar a 100, a 30, a 60 para a sua vida. Amém? Isso é o que a palavra de Deus diz. Amém? E meu tempo acabou. Mas eu quero dar um testemunho para você do que é provisão divina. Aonde Jesus passou, Ele nos ensinou que Ele não tinha falta de nada. Aonde Ele passava, o que Ele precisava, Ele agradecia a Deus, Ele orava, Ele declarava e as coisas aconteciam. E Ele era suprido. Amém? Humildade é uma condição do seu coração. Humildade não é sobre o que você tem. Humildade não é andar de sapato furado e dizer, aquela pessoa é tão humilde. Não. Existem pessoas que não têm dinheiro e são soberbas. Você já conheceu alguém assim? E existem pessoas que não têm dinheiro e são pessoas humildes de coração. Mas também existem pessoas que são abastadas, cheias da grana e elas são humildes de coração. Sim ou não? Você já conheceu? E você pode também ter muito dinheiro e não ser humilde, querido, ser arrogante. Então, a arrogância ou a humildade é uma condição do seu coração. Amém? E eu quero que você saia dessa noite com o entendimento que Deus quer te suprir em todas as áreas da sua vida. Se tem área que ainda não está sendo suprida, começa a declarar a palavra. Amém? Nesse livro, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira, de Kenneth Hagin, ele nos ensina a chamar a existência, usar da autoridade que Cristo nos deu. E lá em casa, nós fazemos essa oração. Kenneth Hagin ensina sobre chamar as riquezas, chamar aquilo que você precisa para suprir a sua casa. Mas também ser suprido é não perder nada. Amém? Então, todas as vezes que alguma coisa é perdida ou desaparece lá em casa, nós fazemos essa oração e nós encontramos aquilo que estava perdido. Amém? Deixa eu te dizer, querido, você não nasceu para perder nada. Então, se alguma coisa desapareceu, ore, declare com fé e aquilo vai voltar para você. Amém? Isso tem funcionado demais, demais. Eu tenho inúmeros testemunhos sobre isso. E no sábado retrasado, eu acho que foi, a gente estava na praia, Rodrigo estava trabalhando numa ação da prefeitura. E aí chamou todo mundo, vamos tirar uma foto com o prefeito. Aí eu tirei o meu óculos. Que eu ainda não estou acostumada a tirar foto de óculos. Aí eu tirei o óculos e botei no bolso do macacão. E o macacão tinha aquele pano folgado, mole. E a gente tirou ali a foto com o prefeito, todo mundo dizendo, vamos embora. E quando a gente entrou no carro, eu nem me dei conta que eu estava sem o óculos. E quando a gente chegou aqui próximo da curva do S, caiu um temporal, uma chuva pesada assim, cabum.
Eu disse, meu Deus. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a dar conta do óculos. Eu disse, meu Deus, cadê o óculos? Aí eu fiquei pensando, né, na minha memória, onde foi que eu... Aí eu disse, meu Deus, botei no bolso. Será que caiu na praia? Eu estava terminando de dizer isso e o pastor já começou a orar na autoridade do nome de Jesus, porque ele já é rápido. E ele começa a declarar, Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo óculos de Flávia sendo encontrado. E aí ele começa a dizer, Satanás, largue o óculos de Flávia, que vai ser encontrado em nome de Jesus. Anjos, vão e busquem o óculos de Flávia para ela em nome de Jesus. E obrigado, Pai, porque os óculos de Flávia vão ser encontrados em nome de Jesus. São 4 coisas. Usar dessa autoridade, desfazer a autoridade do diabo sobre aquilo que é seu, amém? Ele não tem poder de te roubar, amém? Falar com os anjos, querido, eu não sei se você sabe, mas a Bíblia diz que os anjos são ministros prontos para nos socorrer, amém? Hebreus capítulo 1, 14 diz, não são todos eles, falando dos anjos no versículo anterior, espíritos ministradores enviados para servir em favor daqueles que vão herdar a salvação. Quem é que vai herdar a salvação aqui? Então está falando de você. A Bíblia diz que anjos estão ao seu redor, cuidando, livrando e também prontos para agir em seu favor. Amém? Então é bíblico. E ele fala, anjos vão lá e tragam, resgatem isso para a gente. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você pedir crendo, peça crendo que recebeu. Amém? Não duvide não, como o Tiago diz, porque aí não vai receber nada. E na hora que ele estava orando, já terminando com ações de graça, me veio uma visão na hora assim, do óculos na areia, brilhando. E eu disse, meu Deus, vão achar. E aí, sabe, né, que óculos é uma coisa sensível. Na areia da praia, né, poderia ter voltado danificado, mas, querido, nenhum arranhão. Só que a gente não lembrou, não foi na hora. No outro dia, foi que Rodrigo foi procurar saber, e aí falaram, olha, um óculos passou pela mão de fulano, mas manda a foto desse óculos para ver se é o mesmo, poderia também ter sido outro óculos, né? Mas eu sei que esse óculos foi parar lá no Santos Dumont, na questão esportiva, lá na secretaria esportiva de lá, nos achados e perdidos, e Rodrigo foi lá buscar, e o óculos está aqui, querido. Intacto, nenhum arranhão. Então, querido, use da autoridade que você tem, amém? Quando nós falamos sobre prosperidade bíblica dessa forma, nós não estamos dizendo que Deus lhe deve nada, amém? Até porque Deus não deve nada, porque Ele já deu tudo, então não tem que Ele dar mais nada para a gente, né? Ele já deu todas as coisas, Ele já nos deu, inclusive, autoridade sobre o inferno, amém? Nós não estamos dizendo que você vai exigir de Deus nada, querido, de Deus não se exige nada. Nós exigimos do inferno, amém? Que Ele não tem direito sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre as nossas finanças, sobre tudo aquilo que Deus nos deu. Amém? Então, quando nós oramos, nós falamos com o inferno. Nós falamos com as potestades. A Bíblia diz, eis aí, Jesus disse, vos dei autoridade sobre todos os espíritos malignos. E nenhum dano, nenhum mal será causado a você. Amém? Então, o que eu quero que você saia daqui convicto e entendendo, eu quero chamar o grupo de louvor. Amém? É que você já é abençoado. Amém? Que você foi resgatado da maldição da lei. Maldição não tem que permanecer na sua casa. Nem doença, nem pecado, nem falta. Amém? Se está faltando, não fique em condenação. Meu Deus, eu estou em pecado. Não, querido. Se levanta na autoridade do nome de Jesus. E diz, Satanás, hoje eu descobri que é você que está segurando o que a gente precisa receber. Então, em nome de Jesus, eu vou usar da minha autoridade. Fique de pé. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, você é abençoado, meu filho. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar sobre a sua casa, sobre a sua vida. Essa é a vontade de Deus para você, amém? Amém. A gente pode cantar aquele louvor que a gente cantou ao último, falando sobre a provisão. Agora canta assim, não canta muito devagarinho não, canta mais animadinho. O Senhor é a minha provisão. Nele eu tenho tudo, tudo, tudo. Amém?